a ausência de planejamento urbano ao longo de vários anos, né, fez com que nós se deparamos com uma situação de alguma forma caótica, né? E aí a grande problemática em si é a questão do uso e ocupação do solo, né? O uso e ocupação do solo ele se deu de uma forma desordenada, impactante e excludente, né? Então isso se deve em função primeiro do aumento populacional, derivado evidentemente da questão da migração do campo para a cidade, né, da população rural para o meio urbano, fundamentalmente buscando melhores oportunidades urbanas, né, facilidades, enfim, qualidade de vida, sem um controle e uma fiscalização em relação à ocupação populacional de respeito à apropriação do espaço, do solo. Outro aspecto importante a ser considerado é o desenho urbano em função do automóvel, o desenho da cidade em função do automóvel, ou seja, vias sendo construídas, estacionamentos extensos, autoestradas, tendo como uma consequência natural a impermeabilidade do solo. Então, junta-se esse processo de ocupação desordenada, principalmente de respeito aos assentamentos precários, né, em áreas frágeis no sentido ambiental, né, em margens de rios, sopé de barreiras, com a impermeabilidade do solo, né, naturalmente o meio urbano entra em conflito com os recursos naturais, né, a capacidade de drenagem dos rios e dos cursos d'água se reduz bastante, né, então a consequência natural, né, são as inundações, as enchentes, né, desmoronamentos com mortes, enfim, uma insalubridade e um agravamento na relação da ocupação urbana, ou do uso e apropriação do solo pelo homem em conflito com o meio natural, com a natureza, né? Junta-se também a esses fatores uma ausência de política habitacional associada principalmente à população de baixa renda, aquelas que ganham até 3 salários mínimos, que não tem acesso à terra urbanizada, legalizada em áreas centrais, para a sua sobrevivência, enfim, associado às condições de trabalho, renda, educação, saúde, transporte, né, entre outros fatores indispensáveis para a qualidade de vida. Então, evidentemente que essa questão da apropriação desordenada e irregular, impactante, não ocorreu apenas em função de uma situação pela ausência de políticas públicas de respeito à habitação social, mas também existe o setor das faixas de renda média e alta que também ocupam áreas de preservação ambiental, né, áreas que eram para ser destinadas única e exclusivamente para a permeabilidade do solo, né, enfim, para o atrativo natural, mas também que são ocupadas de uma forma ilegal e desordenada, né? Então, isso, de alguma forma, nós podemos resumir que o urbanismo, ao longo dos anos, em várias cidades brasileiras, assim como em João Pessoa, se deu de uma forma, o processo de urbanização se deu de uma forma acelerada, né, excludente, impactante e seletiva, né? Então, nós estamos, enfim, sofrendo as consequências desse processo de urbanização caótico, né? Uma urbanização que não levou em consideração o meio urbano em equilíbrio com as condicionantes naturais, né? E, infelizmente, outro aspecto que podemos enumerar diz respeito também ao crescimento espraiado, né? Ou seja, a cidade, em função da dependência do automóvel, aumentando as suas distâncias e deixando vazios, aumentando também a infraestrutura, encarecendo a estrutura, não é? Esse modelo de crescimento espraiado, né, na verdade é um crescimento como se fosse uma mancha de óleo, fazendo analogia, né,
crescendo desordenadamente em várias direções, deixando vazios, né, que vai de encontro ao que os especialistas, os urbanistas, recomendam na atualidade, que é o crescimento compacto, né, a partir de acesso a bens e serviços e equipamentos, enfim, a partir de pequenas distâncias, transportes rápidos, né, a partir de transportes não poluentes e também até como alternativa de acessar esses bens e serviços, enfim, entre outros usos, a pé. Outra situação a ser considerada é que desse conjunto de procedimentos, de processo de urbanização impactante, excludente, né, diz respeito à redução da capacidade de drenagem dos recursos hídricos, principalmente dos rios, né? Então, lixos são jogados, né, nos rios, no leito dos rios, canalizações, assoreamentos, erosões, tudo isso contribui, evidentemente, para a redução da capacidade de drenagem dos rios, que tem como consequência, evidentemente, as inundações. Então, é um somatório de fatores que contribui para a consequência que nós estamos percebendo hoje, né? Principalmente vem à tona quando tem essas fortes chuvas, né? Chuvas torrenciais, mas é um problema que deve ser enfrentado, né, de uma forma conjunta. E aí temos algumas alternativas, né? Principalmente no âmbito do uso e ocupação do solo. É necessário ter o controle do uso e ocupação do solo. Então, é um instrumento bastante válido, né, que vem sendo adotado por grandes cidades, principalmente as cidades que já têm experiências em desastres ambientais, né, enfim, acidentes naturais como mortes, né, derivados, evidentemente, da urbanização desordenada, são as cartas de riscos, né, ou a carta de risco geomorfológico e ambiental, ou mapear as áreas de risco, né, em áreas frágeis no sentido topográfico, né, e ambiental. Então, a partir desse mapeamento das áreas de risco, é necessário adotar medidas de gestão, de prevenção no que diz respeito ao controle do uso e ocupação do solo. Isso é fundamental, indispensável no âmbito do planejamento urbano, ou seja, as cidades se desenvolvendo e crescendo em função das bacias hidrográficas, né, do ciclo natural da água e também em função das fragilidades, né, ou das sensibilidades naturais. E essa carta, esse mapeamento, essa carta geomorfológica e ambiental, pode direcionar a ocupação ordenada, o uso e a ocupação ordenada, do ponto de vista da sustentabilidade urbana ambiental, né? Então, isso é importante. Evidentemente, demonstrando onde pode ou não pode construir não só habitações, né, mas qualquer outro tipo de edificações relacionadas a qualquer outra atividade antrópica. Então, isso é indispensável, né? Do ponto de vista do urbanismo e do desenho urbano como um instrumento indispensável para o planejamento urbano, como uma ação interdisciplinar, evidentemente, os arquitetos urbanistas, né, do ponto de vista da sua atribuição, eles podem contribuir para o debate, né, através de simulações espaciais, utilizando da ferramenta da maquete eletrônica, maquete física, a partir de um programa de necessidades ou de um tema específico que diz respeito à qualidade de vida de uma população, e levar, né, determinados estudos, né, enfim, para a população leiga compreender, a partir desses instrumentos de simulação espacial, né, desses recursos que esclarecem, né, a intervenção do espaço, para a praça pública, né, para ser discutido, aperfeiçoado, né, juntamente com o poder público, técnicos, especialistas e a população em geral. Então, geralmente, áreas de importância ambiental, cultural, social, econômica, da forma geral, precisam ser debatidas, os projetos para essas áreas precisam ser
debatidos, né, de uma forma coletiva e continuada, né, onde o instrumento do desenho urbano ele serve como um apoio para o aperfeiçoamento da melhor proposta, a ponto de relacionar investimento, eficiência dos investimentos públicos, né, com satisfação dos usuários, evitando atropelos, evitando ineficiência dos investimentos e, do ponto de vista, se aproximando também da gestão democrática participativa associada ao desenho urbano participativo.